Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo carinho, por essa vibração tão envolvente, tão gostosa, por esta manhã tão especial, que a vida nos presenteia como uma oportunidade. A Casa de Bezerra de Menezes, minha gratidão pela oportunidade do estudo, da reflexão, porque eu também estou aqui na condição do aprendiz, né? A diferença é que eu separei algumas coisas para trazer, né? Mas sou também, tanto quanto vocês, uma alma em busca de orientação, de consolo, de desenvolvimento, né? Então, o que vamos fazer aqui nesta manhã, sob o amparo da espiritualidade, nos deleitar com todo esse preparo espiritual. E eu aqui me predisponho e me coloco na condição de instrumento da espiritualidade, porque, em verdade, toda a preparação, todo o trabalho, toda a reflexão é de ordem do plano maior, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, e que nós tenhamos aí uma manhã bastante reflexiva, bastante satisfatória, e que ao final do trabalho, né, oferecido pelo plano espiritual, no qual todos nós somos esses instrumentos, a gente possa sair não com o cérebro cheio de informação, mas que a gente possa sair com a alma cheia de esperança, cheia de fé, de confiança, porque é do que mais carecemos na atualidade, né? Mais do que nos informar, nós precisamos formar condições internas, estados de alma, em que todo esse conhecimento se torne prático e traga sentido para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, que a gente receba nesta manhã, através do tema proposto, não apenas conceitos e informações, mas que essas informações sejam veículos a transportarem para o centro do nosso coração as energias da fé, da esperança, da perseverança, da confiança. Oi? Caridade também. Da caridade, né? Porque assim nós vamos transmutando as nossas ações, as nossas vidas a partir desse coração cheio, né? Desse sentimento tocado e repleto. O tema sugerido é um tema bastante gostoso de refletir, de pensar, né? Nos abre muitas possibilidades, e que Deus nos abençoe nessa manhã, a fim de que a gente consiga trazer aquilo que é proposta do mundo maior, né? Então, o nosso tema: vigiai e orai. Primeiramente, nós precisamos contextualizar o fato, porque nós buscamos a referência em Mateus, no capítulo 26. Então, nós precisamos conhecer um pouco do contexto, da situação em que esses dois imperativos, né, vigiai e orai, foram ditos pelo Mestre, ditos por Jesus. A passagem que trata o nosso tema hoje, ela ocorre após a última Páscoa, a Santa Ceia. Portanto, nos situando cronologicamente dentro dos fatos do Evangelho, trata-se dos momentos culminantes da missão de Jesus aqui na Terra, porque ele já havia passado por várias situações, já havia eleito o seu corpo apostolar, né, os seus 12 seguidores, já havia feito muitas curas, orientado muitas pessoas, advertido outras pessoas também, né? Então nós vemos Jesus aqui na última ceia, né, na preparação para o grande testemunho, né, a culminação da vinda de Jesus ao plano terrestre. Ocorre em Getsemane, né, ou no Jardim das Oliveiras, ou no Horto.
portanto, é a oração de Jesus no horto, né, no Jardim das Oliveiras. É também a passagem em que nós vamos ver o sono dos discípulos, em que os 3 discípulos que foram um pouco mais adiante com Jesus no horto, Pedro, Tiago e João, dormem durante a vigília e a oração de Jesus. E é o fato que antecede a prisão de Jesus. Jesus ceia com os discípulos e nessa última ceia ele diz que um dos presentes o haveria de trair, e isso causa entre os discípulos uma certa inquietação para saber qual dos 12 ali presentes trairia. E é interessante que muitos dos discípulos nesse momento refletem e perguntam a Jesus, né, acaso serei eu o traidor? E quando Jesus responde, né, aquele que mete a mão no prato comigo é que há de me trair. E nós sabemos da história, né, que Judas Iscariotes é então o discípulo que trai Jesus mais por equívoco do que por maldade, mais por fraqueza do que por maledicência, né? Então é um fato que antecede a prisão de Jesus. Após essa vigília, essa passagem de Jesus no Monte das Oliveiras, ele será preso e levado, né, segundo a avaliação humana, como réu em juízo, para ser julgado pelas autoridades da época. Então esse é o nosso contexto da passagem. Vamos passar agora, nesse momento, a uma análise objetiva do fato, para nos preparar a umas reflexões que nós faremos depois, um pouco aprofundadas acerca dessa vigilância e oração. Primeira coisa que nós observamos, né, numa análise geral do texto, é o pressentimento da aprovação. Porque quando Jesus vai ao horto, ao Monte das Oliveiras, ele vai pressentindo o que viria depois. Tanto que a passagem diz que a alma de Jesus estava entristecida, angustiada. Jesus então vai ao Monte das Oliveiras porque pressente o que vai suceder, de acordo com as Escrituras, mas não só porque estava escrito, mas porque era um processo íntimo, uma certeza, porque tinha a ver com a proposta de vida de Jesus, com a missão de Jesus. Então, mais do que a Escritura que previa, né, o fato, a prisão, a crucificação, aquele momento ali era um momento em que esse Espírito, Jesus, né, fazia uma viagem para dentro de si mesmo, a fim de se apropriar do seu testemunho, ou dos fatos que culminariam na sua missão. Tá? Então é um pressentimento. Pressentir é sentir com antecedência, antes do fato se dar. Né? É mais ou menos aquela sensação da montanha-russa. Quando a gente vai andar de montanha-russa e está na fila esperando a nossa vez. Antes de sentar no carrinho, já dá um frio na barriga. As pernas já começam a tremer. Eu já saio de casa para vir fazer palestra, eu já saio com as pernas bambas e com um friozinho na barriga, pressentindo o que me espera. Né? Quando a gente vai se submeter a um exame de rua, por exemplo, a um vestibular, um concurso, nós pressentimos aquela situação, porque nós sabemos o que nos aguarda. Né? E esse pressentimento pode se tornar para nós uma grande angústia se nós estamos despreparados para ele. Né? Porque se eu estou preparado, essa ansiedade que antecede o fato, né? Ou esse frio na barriga, esse tremor nas pernas, ele é natural e é até importante porque nos estimula. Mas se eu estou despreparado, o fato que está por vir me angustia, me estressa, me incomoda, porque eu sinto que não darei conta, não estou pronto para aquela situação.
Então, o pressentimento de Jesus diante da prova não é esse pressentimento de um estado de insegurança, de despreparo, mas de uma alma que se compenetra da sua missão, do seu testemunho, da sua prova, e que vê se aproximar esse momento. Então, a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras revela esse pressentimento daquilo que está traçado, né? O que já nos dá alguns elementos reflexivos importantes acerca da vigilância. Porque a vigilância é esse preparo anterior para se submeter ao exame, à prova, à situação. E a invigilância é o despreparo a essa situação. Então Jesus pressentia ou sentia antecipadamente o que estava por vir. E por isso ele vai em busca de oração no Monte das Oliveiras. As emoções oriundas desse pressentimento é a tristeza e a angústia, né? Está relatada lá, e que a gente vai entender um pouco mais à frente o que é essa tristeza e essa angústia, tá? Mas são as emoções inerentes à situação. Portanto, todos nós, quando estamos diante de situações desafiadoras, temos emoções, né? Ou as emoções se manifestam. E não há mal algum em se ter emoções, ou em tomar conhecimento dessas emoções. Muito ao contrário, tomar conhecimento das emoções nos ajuda a lidar com as emoções, né? Que seria também um aspecto da vigilância. Como Bezerra de Menezes disse aqui na mensagem que nos preparou inicialmente, né? O conhece-te a ti mesmo é esse processo em que nós vamos desenvolvendo autonomia sobre nós mesmos, né? Aprendendo a lidar com as nossas emoções ao invés de escondê-las, ao invés de ensombrá-las ou deixar lá debaixo do tapete, fazer de conta que não sente aquilo, né? Essa é uma atitude que mais nos apavora e nos atormenta do que o enfrentamento, do que reconhecer uma emoção e aprender a lidar com ela. Então, Jesus mostra essa manifestação de uma forma muito natural dentro do processo de desenvolvimento da criatura. Tá? Bom, nós temos também a primeira retirada para a oração. Jesus faz 3 retiradas para a oração, né? Nós vamos entender que retirada é essa. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele chega, ele se retira 3 vezes e volta também 3 vezes. Na primeira retirada para a oração, nós vemos o aspecto do pedir, do pedido. É o momento em que a oração veicula o pedido da alma, né? Em que Jesus se direciona ao Pai no sentido de confessar ou de demonstrar ao Pai as suas necessidades. Então o pedido pela veia da oração, pelo veículo da oração, tem essa característica de manifestar ao Criador nosso movimento de alma. Né? Se o Criador nos conhece porque é nosso Criador e sabe das nossas necessidades, qual é a necessidade então de nós pedirmos pela oração? É uma questão do Livro dos Espíritos. E o que os Espíritos respondem dentro da lei de adoração é isso mesmo. A necessidade de pedir é a nossa necessidade de movimento, né? De sair, como disse o Bezerra de Menezes aqui, da inércia e nos posicionarmos diante de uma situação. Então, o pedido na primeira retirada para a oração nos ensina esse movimento de busca da alma pelo seu Criador, pela orientação, pelo recurso, pelo amparo. É o movimento diante da provação. Quando ele volta da primeira retirada, nós vamos identificar a invigilância dos discípulos. Na segunda retirada para a oração, Jesus vai obter a resposta do seu pedido. O que nos faz saber que
toda oração pedida é respondida. Todo movimento da alma em direção ao Criador obtém desse Pai, pelas diversas maneiras, circunstâncias e emissários, uma resposta. O que às vezes nos dá a sensação de não resposta é porque o nosso pedido já normalmente, por ser imaturo, espiritualmente falando, ele já formata a resposta. Então a gente já pede sabendo que resposta a gente quer. E a dinâmica da vida vem mostrando o contrário. Que nós pedimos, mas a dinâmica do Espírito de posse da imortalidade nos responde de forma diversa, porque responde segundo as nossas necessidades de espírito e não segundo as nossas necessidades periféricas de humano. Por isso nós temos às vezes a sensação de que a nossa oração não é ouvida e não é atendida, porque nós temos necessidades que não são reais. Quando eu digo reais, não é que a gente não sinta e elas não existam, mas muitas vezes elas estão no plano de uma satisfação mais periférica. E como o Pai nos vê como espírito em evolução, a resposta é segundo os critérios dessa visão, e não segundo os nossos critérios, que muitas vezes são critérios de transitoriedade, de quem está da outra banda, né? De quem está possuído pela transitoriedade, pela materialidade. Mas a visão de cá é de quem está de posse da imortalidade, da espiritualidade, da existência do Espírito, né? Então, a resposta é diferente mesmo, porque o campo perceptivo é diferente, né? Então, Jesus obtém a resposta. Agora, é muito curioso que, para ouvir a resposta, a gente precisa estar pronto para ela, né? Então, veja só, lá em Atos dos Apóstolos, diz que no Pentecostes, em que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, registra, né, o Evangelho que eles se compenetraram na oração e foram cheios do Espírito Santo. Tem algo muito interessante e sutil nessa passagem, né? Foram cheios do Espírito Santo. E aí a gente pergunta, qual é a condição básica, preliminar, para estar cheio, ou para ser enchido, na verdade? Qual é? Estar vazio. Porque o que está cheio não pode mais ser enchido, transborda. Então, estar vazio é a primeira condição para ser enchido. Por isso que a oração de pedido e a resposta da oração tem esse movimento em que a gente pede e se abre e se esvazia para a resposta. Por isso a Joana de Ângeles vem nos dizer que orar é falar com Deus e meditar é ouvir Deus. Às vezes a gente está tão cheio de quereres e de necessidades tão ilusórias que nós não temos espaço para ser enchido, para ser ouvido. Por isso a meditação, muito utilizada pelas culturas orientais, ela tem uma grande incidência no processo evolutivo do ser, né? Tem um livro da Joana de Ângeles que chama O Homem Integral do Ser Consciente, que ela fala lá sobre as práticas meditativas, né? Sobre as práticas orientais de busca de equilíbrio, de esvaziamento, que proporcionam um desenvolvimento da consciência, uma ampliação da percepção. Simplesmente porque a gente se esvazia, né? Abre mão do querer imediatista, ilusório, e recebe a proposta imortalista, ou dessa visão de quem nos vê como espírito, e não como seres humanos, materiais, né? Mortais, mas nos vê como seres espirituais transitando pela matéria, né?
Então, a resposta, Jesus a tem. E nós vamos ver essa resposta. Quando ele volta da segunda retirada para a oração, ele encontra o desânimo dos discípulos. Diferente do primeiro momento, que era a invigilância. A invigilância é desatenção. O desânimo é outro aspecto. O desânimo marca a nossa indisposição com as coisas, a nossa letargia, a nossa apatia diante das situações. Tá? Então, o aspecto do desânimo aqui é um outro aspecto de alma, diferente da invigilância. E ele vai para a terceira retirada, para a oração, que é o fortalecimento. Então, ele pede, depois ele volta para obter a resposta, e depois volta de novo para ratificar, para se comprometer, para bater o martelo e dizer, é isso. Né? E se decidir, se posicionar, o fortalecimento. E quando ele volta da terceira retirada, ocorre o soerguimento dos discípulos. Né? Quando ele vai ordenar que eles se levantem e se apressem, porque estava se aproximando aquele que o haveria de trair. Diante desses elementos aí preliminares, passemos agora a uma análise um pouco mais reflexiva dessa passagem. Tá? Primeira coisa que nós precisamos destacar aqui. Vocês estão vendo essa figura aqui? Quem está aí atrás possivelmente está com mais dificuldade de ver, né? Mas vou fazer uma descrição dela. É uma figura que mostra a oração de Jesus no horto. Né? Então, ali o Monte das Oliveiras, nós vemos Jesus ali sozinho, né? Porém não solitário. É curioso e interessante isso, porque ele vai ao Monte das Oliveiras e leva todos os discípulos e manda que eles assentem enquanto ele vai orar. Mas ele leva consigo 3, né? Que é Pedro, Tiago e João. E pede que eles permaneçam em vigília e ele vai um pouco mais para a oração. Tá certo? Então nós vemos que é um movimento que existe amparo, existe sustentação, mas que o momento de diálogo com o Pai, ele é só. Ele é íntimo. Né? Então nós estamos todos aqui reunidos, por exemplo. Todos sob uma parte da espiritualidade, dentro da proposta do tema, cada qual aí com as suas necessidades, mas o que a experiência de hoje vai impactar em cada um é de fórum íntimo. O que vai ocasionar de reflexão, de decisão, de atitude é pessoal. Ou seja, a mensagem ou o momento está aqui posto para todos nós. Mas a experiência dessa manhã ou desse momento é de cada um. Né? Cada um se serve dela segundo está pronto e segundo a sua necessidade. Tá? Então, por isso nós vamos ver Jesus indo um pouco mais e o momento da súplica e da resposta e da fortificação ser um momento só. Né? Não de solidão, mas de solitude. É diferente. Né? De se compenetrar, de saber que aquele momento é o momento dele. E é interessante, vocês estão vendo ali que eu coloquei uma figura, né? Tem um traço mais externo, mais grosso, um traço mediano, um pouco mais fino, e um traço mais sutil, ainda menor, propositalmente posto ali sobre a figura de Jesus. Né? O que a gente quer demonstrar com isso ali? O processo de ida do exterior para o interior, da periferia para o centro, da superficialidade para a essencialidade. Porque todo o movimento de Jesus na experiência do horto fala, entre outros aspectos, desse movimento de alma nossa, de busca da interioridade.
de busca da essencialidade. Quando o nosso amigo leu aqui a lição de Bezerra de Menezes, nos preparando, né, já nos dando aí muitas informações, amparo, e seguidamente fez a oração, é um processo de ida ao horto. É um processo de sair da superficialidade para a interiorização, né? Quando alguém nos convoca à oração e a gente fecha os olhos, esse movimento pode ser maquinal, né? Fecho os olhos e minha cabeça está vagando lá fora, na minha casa, no meu trabalho de amanhã, nos meus desafios, e simplesmente fechei os olhos, mas não interiorizei, né? Mas essa medida de fechar os olhos é uma medida que nos ajuda ao processo da interiorização. Em um momento simples como esse aqui, de leitura preparatória e de oração, pode ser suficiente para alguém que se interiorizou nesse processo de ter um insight, de uma resposta para um problema da vida, de uma resposta para um desafio, de obter no coração uma energia de esperança, de consolo, que não precisaria nem assistir à palestra, né? Porque esse momento foi profundo e fecundo. Mas eu posso passar por aqui e passar de forma impermeável. Não fazer esse processo de interiorização. Então, veja só. Jesus busca Getsemane. Alguns falam Getsemane, né? Getsemane significa lagar de azeite. Ou seja, era o Monte das Oliveiras, né? E lagar é um instrumento que era usado para massacrar o fruto para obter o azeite, né? Então veja só que Jesus busca Getsemane, o Monte das Oliveiras, não é ao acaso, porque nós estamos tratando justamente do processo do testemunho, justamente do momento em que o Filho do Homem seria entregue, né? E Filho do Homem é uma expressão dentro do Evangelho que diz do processo de desenvolvimento espiritual do homem. Porque veja só, Filho do Homem, né? Filho é o quê? Produto. Produto. Pesou, né? Filho e produto. É o fruto. É mais bonito, né? É mais filosófico, é mais de acordo com a nossa proposta. Por quê? Nenhuma crítica ao produto, tá? Mas por quê? Porque o fruto é resultado de um longo processo da sementinha lançada à terra, ficando no escuro por um período, do esforço de liberar o germe oculto, de exercitar o primeiro broto, de desenvolver a primeira folha, de se fortalecer, de enfrentar as intempéries do vento, da chuva, do inseto, enfim. O fruto é a culminação do processo do vegetal, da árvore, né? E o fruto é ainda a expressão materializada da flor. Porque antes do fruto vem a flor. E a flor, segundo o Dr. Bach, que é o médico que desenvolveu os florais, né, diz que a flor é a parte mais evoluída do vegetal. É a resposta que o vegetal dá para a vida, para o seu processo evolutivo, né? Então o fruto é como se fosse o momento em que o vegetal, né, naquela expressão máxima dele, da flor, se corporificasse e ofertasse nutrição. Porque o fruto a gente colhe da árvore e se nutre dele, né? Então, o Filho do Homem é o fruto do homem. No fruto está a semente que vai, quer dizer, a própria imortalidade. A própria imortalidade. Já li isso daí. Exatamente. É a sequência da vida, né? Então, o Filho do Homem é o fruto do homem. E o que é o fruto do homem?
é o seu desenvolvimento espiritual, né? Sua ampliação de consciência, é a sua elaboração de formas e comportamentos e pensamentos cada vez mais elaborados, cada vez mais espiritualizados e sintonizados com a natureza. Por isso que Jesus vai para Getsemane, que é o lugar em que o fruto vai sofrer, entre aspas, sofrer, né? Vai passar pelo processo de esmagamento para obter a parte mais sutil do fruto, que é o azeite, né? Que é a parte saudável, que é a essencialidade. Então, o processo de maceração, ele é um processo que libera a essencialidade. E a reencarnação é para nós, espíritos, um processo macerativo. É um processo de lagar de azeite, né? É um processo de Monte das Oliveiras, de Getsemane, tá certo? Então, que objetiva pelas experiências que nós vamos vivendo dia após dia, a extração do nosso melhor, a extração da nossa essencialidade. Mas muitos caem no processo da invigilância, né? E se desconectam desse processo. Mas é curioso pensar que Jesus sai das atividades, né, da Galileia, de Jerusalém, vai para um monte, para um lugar mais recolhido. Só que esse processo ele tem 3 dimensões, 3 etapas. Primeiro ele chega no Jardim das Oliveiras, que já é um isolamento. Aí ele diz para os discípulos, ficam aqui vocês todos, que eu vou além. Aí ele toma a si Pedro, Tiago e João. E aí ele vai além orar, ou seja, ele dá um passo a mais. Depois, quando ele chega num determinado ponto com Pedro, Tiago e João, ele diz, agora vocês fiquem aqui em vigília. Ele dá a esses 3 discípulos uma missão. Aos outros ele não deu nada, apenas pediu que assentassem. Que é muito interessante essa expressão também, né? Do assentamento, de compenetrar, de estar quieto. Mas ele vai com Pedro, Tiago e João e diz, agora vocês 3 fiquem aqui em vigília comigo. E aí ele diz, e aí o texto diz, né? Indo um pouco mais, então nós vemos uma gradação da saída do movimento periférico para o movimento interiorizado, do exterior para o interior, do estado para fora, né? Distraído com uma série de estímulos externos, para um estado de interiorização, que a oração requer e que a resposta da oração pede ainda mais, que é esse momento de estar receptivo para ser fecundado pela providência divina, para ser fertilizado pelas ideias e energias espirituais que possam nos fortificar para o momento da aprovação. Entendido isso? Claro aí, pessoal que está no fundo? Estou de olho, hein, se tiver alguém dormindo aí. Pensa que está distante, que eu não estou vendo não, porque aqui é olho biônico. Vigiando, né? Estou vigiando, hein? Vigia comigo aí. Então nós vamos trabalhar agora o tempo inteiro esse movimento da periferia para o centro, do centro para a periferia, né? Então, no primeiro movimento em que Jesus sai da periferia para o centro, nós temos a liberação da prova, que vai ser o pedido dele na oração. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. 2 emoções, tristeza e angústia. O Emmanuel diz que nós temos 2 tristezas, está lá no livro Coragem. Uma que nos movimenta para sair da inércia, para movimentar recursos em busca de superação da dificuldade, e outra que nos petrifica, nos imobiliza. Aqui nós vamos destacar a tristeza positiva, que o Emmanuel fala. Uma positiva e uma negativa. Porque entristecer-se é muito bom,
né? E não estou aqui fazendo nenhuma adoração ao processo de autoflagelação, sofrimento. Mas entristecer-se é um processo que nos faz avaliar o mundo íntimo. Porque se eu não estou bem, eu preciso avaliar por que não estou bem. Eu preciso entender por que não estou bem. Então, o entristecer-se, que é um processo de introspecção, ele nos faz avaliar, opa, a tristeza é resposta, é emoção a uma situação. Então, como está a minha vida? Como estão minhas escolhas, minhas decisões? Então, entristecer-se é muito importante, porque nos faz movimentar e buscar o quê? Solução. Problema faz a gente andar, né? É o aguilhão que o Paulo fala. Dificuldade, desafio faz a gente caminhar. E a angústia, porque ele começou a angustiar-se muito, né? A angústia, ela não tem esse significado que nós aplicamos a ela. Angústia, a origem da palavra quer dizer luta. Então, angustiar-se muito é entrar em processo de luta. E luta que mostra um processo da criatura diante do esforço, do enfrentamento de situações adversas, né? Então, angustiar-se também é importante porque é o processo de luta, de enfrentamento, de desafios que vai liberando nossas formas mais aperfeiçoadas de si. É o processo da maceração do fruto para liberar o azeite, né? Que é diferente de sofrimento, tá? Joana de Anjos diz assim: a dor é inerente à evolução. Tudo para evoluir, para sair do grotesco e atingir o mais sutil, passa por processo de dor. Ela diz assim: a semente que se arrebenta no solo passa um processo de dor para liberar o vegetal. O parto nos animais é uma experiência dolorosa. Então ela vai citando vários exemplos. A dor está presente no processo evolutivo. Sofrimento tem a ver com a forma como a gente se relaciona com a dor e com a vida. Nós podemos entrar em sofrimento. Tá? Então essa angústia é da luta, daquilo que vai nos liberando ou nos aprimorando. Meu Pai, aí é o momento em que Jesus se dirige, né, que é o pedido. Meu Pai, não é o meu, nem o seu, é o dele. Né? Então é uma relação íntima com a sua essencialidade, com o seu eu sou, com o seu self, com a sua parte sábia, com a divindade presente. Porque Deus não está lá. Aliás, está lá também, mas está aqui. Né? Então essa conexão Criador, criatura, criatura, Criador. Né? Então, meu Pai, era um momento de Jesus com o seu processo, com esse Deus que é segundo a posição evolutiva de Jesus, que é diferente da nossa. Se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então passa de mim esse cálice, ou seja, aquilo que ele estava pressentindo. Se possível, que seja diferente, ou que seja de outra forma, ou que eu não precise passar por essa experiência. Mas seja como tu queres, não como eu quero. Esse é o momento em que o nosso ego, né, a nossa transitoriedade, a nossa superficialidade, se dobra diante do nosso self, da nossa intimidade, da nossa parte sábia, daquela consciência de espírito, que diz, eu não gostaria de passar por isso. Mas, algo dentro de mim mais profundo me diz que isso é importante para mim, que é uma experiência que eu preciso passar por ela. Então a gente, né, essa personalidade, ou esse estado transitório que tem medo, que tem segurança, que tem revolta, que tem tristeza negativa, se dobra diante do comando da parte sábia.
né, dessa consciência de espírito e diz, vai ser difícil, é uma luta, mas é importante. Você vai superar, você vai vencer. Né? Então, se possível, passa, mas seja como tu queres, não como eu quero. Então, é a perfeita vontade humana alinhada com a vontade divina. E esse alinhamento da vontade humana com a vontade divina não é para poder satisfazer o Pai como se o Pai fosse um grande ego gigante, né? Porque fica parecendo na relação religiosa que a gente aprendeu e que a gente está trabalhando para superar, que é uma questão pessoal, né? E que é como se Deus fosse humano, né? E tivesse a necessidade de satisfazer a vontade dele, né? Isso é nosso, do nosso ego. A gente aqui sofre quando alguém diz assim, por exemplo, fulano, posso pegar esse livro aqui? E aí o outro diz, não, não pode. Isso é suficiente para eu sofrer o melindre, a raiva, né? Por quê? Porque não estou pronto para receber? Não aprendi a lidar com frustração. Aprendi que todos os meus desejos têm que ser satisfeitos, não é isso? Então, isso é do humano, mas Deus não tem relação com isso, né? Porque nós não podemos humanizar o Criador. Então, como tu queres, é porque o Pai, como consciência divina em nós e como Criador, sabe das nossas reais necessidades. Então, esse dobramento, né, ou essa curvatura a Deus, é no sentido de uma submissão positiva, né, de uma entrega porque sabe que o Criador quer o melhor da criatura. É diferente, né, o movimento. Quando ele volta do centro para a periferia, nós temos a identificação dos pontos adormecidos nos discípulos. E voltando para os seus discípulos, né, ele sai daquele processo interior e vai um pouco mais externo, achou os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Né? O aspecto do adormecimento aqui é o aspecto da ilusão, né, ou da distração. E por que Jesus nomeia Pedro? Porque um pouco antes, lá durante a ceia, o Pedro fala assim, fala para Jesus assim, eu estarei contigo todo momento, vou deixar que nada suceda. E aí Jesus fala, ainda nessa madrugada, né, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E aí ele diz, ué Pedro, quem que ia estar firme comigo, né? Cadê? Não pudeste velar nem uma hora comigo? Você não acabou de dizer aqui que posso contar com você? Não compareceu? Né? É um momento de aferição para nós, né? De vigilância, de atenção, daquilo que a gente se propõe e daquilo que a gente realiza. Né? Então a espiritualidade nos diz assim, olha, nós temos que sempre nos propor situações que nos desafiem, porque isso nos desenvolve. Mas cuidado para não propor algo além da conta. Então nós temos que nos desafiar, mas que o desafio seja algo possível de ser realizado. Porque dizer, eu vou estar contigo, seja o que for, se te matarem, se te prenderem, né, eu estou lá. Mas na hora que o bicho pegou, o Pedro, por insegurança, por despreparo, né? Então, promete, mas realiza, porque promessa sem realização morre. Tá? Fruto que não é lançado à experiência do processo de desenvolvimento, semente que não é lançada ao processo de desenvolvimento, não acontece nada. Fica só nas promessas. Tá? É igual lá a figueira que secou, né? Depois Jesus vai de novo da periferia ao centro, e aí nós vamos ver a obediência e a resignação. Porque agora ele já muda. Primeiro ele falou, meu pai. É ele com Deus. E agora é pai meu. É a dinâmica de resposta do pai para com o filho. Se este cálice não pode passar de mim, ele já teve a resposta. Né? Sem eu beber, faça-se a tua vontade.
E aí nós destacamos duas forças da alma: a obediência e a resignação. Né? Obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, obedecer é quando a minha razão entende, eu preciso fazer isso porque é melhor que seja assim, porque é dessa forma, né? Então, existe uma conscientização pelo mecanismo da razão, de entender o funcionamento e a dinâmica das coisas e de se adequar àquilo. A resignação é consentimento do coração, é mais difícil, porque implica em abrir mão dos nossos quereres e aceitar as coisas como estão. E é uma aceitação que não é inativa, tá? Apática, não. É um entendimento de que as coisas se dão não segundo o que eu acho que tem que ser ou o que espero que seja, mas como tem que ser segundo a dinâmica e a providência da vida. E ponto final. Né? Então, duas virtudes companheiras da doçura, né? Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Okay? Depois, de novo, do centro à periferia. Estão acompanhando o movimento? Né? Interessante isso. Identificação dos pontos mortos. Né? E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Então, o primeiro, eles estavam adormecidos. Agora os olhos estão carregados. Mostra um outro estado interno dos discípulos. Né? E aí nós lembramos de uma mensagem do Espírito Sheila no livro Passos da Vida que chama Pontos Mortos. Né? Um exemplo que ela dá. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, jaz o ponto morto do sentimento. Então ela vai dizer, ela dá vários exemplos, depois vocês consultam lá, que ponto morto é tudo aquilo que nos leva a um estado de apatia, de inércia, de revolta, de raiva, de mágoa. Né? E olha o que ela traz. Todos trazemos do pretérito pontos mortos. Amarguras, pesares, sabores, desencantos, são regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Então, encontrar os discípulos com os olhos carregados nos revela, de algum modo, um outro estado de alma, né? Que diz respeito a essas condições da nossa interioridade, que ainda são pontos que nos levam ao estado de morte. Morte no sentido de inércia, apatia, desânimo, um desinteresse pela vida, pelas circunstâncias. Estagnação. Uma estagnação, exatamente. Depois ele vai da periferia ao centro novamente, e nós temos o aspecto da fortificação. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, ratificando o compromisso de beber o cálice, de passar pela situação. E volta novamente do centro à periferia, onde ele implementa a ação renovada e renovadora. Quando ele encontra os discípulos lá naquela condição e diz: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Gente, olha que coisa impressionante nesse versículo. Levantai-vos. Primeira medida de superação. Sai do comodismo. Sai da apatia. Faça um movimento, porque se você não fizer nenhum movimento, a vida não tem como te promover. A providência divina nada pode fazer por você a não ser aguardar o seu movimento. Né? Então, levantar é uma decisão, é imperativo. Porque se eu não me mobilizo, eu não movimento as coisas no meu entorno que me favoreçam, no sentido de
me ajudar a sair da dificuldade. Mas aqui tem um outro aspecto. Levantai-vos, e aí ele diz, partamos. Aí eu penso assim, tá? Agora quem vai falar é a minha periferia, superficialidade. Se fosse eu no lugar dos discípulos, ele ia dizer para Jesus assim, vamos dar o fora daqui, porque o bicho vai pegar agora. Mas olha o que Jesus fala, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Jesus não fica esperando a prisão, ele vai em busca da prisão. Olha que interessante isso. Né? Levanta, vamos logo. Ou seja, uma atitude de Jesus que mostra o preparo para o enfrentamento. Né? Não há fuga aqui. Ele enfrenta. Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos realizar o que precisa realizar. Né? Ou seja, porque eles estavam fortificados na certeza de que era necessário aquele cálice, que ele estava pronto para aquilo, ele poderia. Né? Então é o que se passa conosco quando a gente está na espiritualidade, preparando a reencarnação. Né? Aí a gente faz um planejamento reencarnatório audacioso, que lá a gente está todo empolgado lá, na comunhão com o Pai, no Monte das Oliveiras, no centro, na essencialidade. E aí a gente diz assim, pode programar para mim aí 5.000 palestras. Vou dar conta. Não, você vai ficar cansado, né? Você vai estar no corpo físico. Não, mas eu dou conta, você vai ter que ler 10.000 livros para fazer 5.000 palestras. Não, dou conta. Faz assim, ó, você vai ter que trabalhar, né? Tem as suas tarefas também que fazem parte da dinâmica. Não, pode colocar para mim aí que eu cumpro. Aí os espíritos dizem assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, reduz os 5.000 para 500. Porque 5.000 suas costinhas não vão suportar. Não vai dar conta. Então põe 500, porque se você realizar 250, tá bom, já valeu. Que os espíritos ainda contam com essa margem, né, de invigilância nossa. Isso é medir o desafio com a nossa medida. Mas não é também criar uma situação assim light, cômoda, não. Mas é propor algo que a gente possa realizar pelo menos uma parte daquilo. Se conseguir realizar tudo, melhor ainda. Então é essa dinâmica, partamos. Né? Vamos adiante. É até 10h30 que eu tenho? Vixe, tem que correr agora. Então vamos pular isso aqui. Perguntaram ao Papa Francisco o que fazer quando se enfrenta uma dificuldade. E ele deu uma resposta de essencialidade. Aquele Papa, naquele momento ali, estava conectado com a essencialidade. Ele estava no centro. Já tinha passado pela periferia e naquele momento ele estava lá no centro. Aí ele responde assim, primeira coisa, não desesperar. Nunca. Ficar tranquilo. Segundo, buscar a maneira de superar a dificuldade. Olha que interessante. Vamos, partamos. Né? Terceiro, e se não for possível superar, suportá-la. O difícil é isso, né? Porque a nossa revolta e rebeldia não deixa suportar. A gente esperneia e aí complica as coisas, né? Porque suportar quer uma resignação, um consentimento do coração. A gente larga a razão de lado e fala, olha, é assim. E que assim seja. Né? Até que se dê a possibilidade de superá-la. Ou seja, suportar até que se dê a possibilidade de superar. Olha que dinâmica interessante. Aí ele diz assim, para culminar, né? Precisamos tempo para compreender, inteligência para buscar o caminho e coragem para seguir em frente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós tínhamos uma outra parte aqui para falar, para esmiuçar a vigilância e a oração, mas nosso tempo não vai permitir. Tá? Então, vou só deixar uma passagem final. Vigiar não quer dizer apenas guardar.
significa também precaver-se e cuidar-se. Isso é vigilância. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. É uma fala de Emmanuel. E a oração, orar a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Já a oração nos conduz, nos consola e nos acomoda. Nos situa na visão real, em que não somos burros de carga condenados a eternamente remar por pecados manipulados que sobre nós estão. Chegamos, na oração, carregados. Seguimos aliviados ou descarregados. A oração sempre cumpre esse papel. Ok? Então, essa é a mensagem sobre o orai e vigiai. Lembrando que as duas palavras estão no imperativo. Vigiai e orai. Ou seja, é uma dinâmica de todo instante. Vigiai e orai. É o tempo todo. Ok? Bom, gente, muito obrigado, viu? E muita vigilância e oração para todos aí e para mim também, tá? Bom domingo para todos aí. Nós agradecemos ao Olavo essa oportunidade que ele nos passa do ensinamento do vigiai e orai. Que nós necessitamos isso 24 horas por dia. Que realmente é uma condição muito necessária ao nosso equilíbrio, ao nosso entendimento, à nossa paz. Isso nos traz realmente aquelas mensagens de que nós temos que trabalhar em nós sempre, estar atentos a tudo e a todos. Ou seja, viver o hoje, não viver o passado e o futuro, mas viver o hoje, que realmente é o vigiar e orar. Está dentro de nós. E agora vamos agradecer ao Pai, ao amado Mestre Jesus, agradecer à espiritualidade, aos nossos mentores, agradecer ao nosso Bezerra de Menezes por essa oportunidade de aqui estarmos, recebendo toda essa energia de paz, amor e equilíbrio, nos conduzindo para o equilíbrio. E que nós possamos transmitir essa energia a todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Que nós possamos levar a paz, a harmonia, o equilíbrio. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre.